Oiê! Hoje eu vou te contar o maior erro que você pode cometer na tentativa de eliminar o seu medo de falar em público. Vem comigo! Obrigado. Eu já vou ser bem direta aqui na nossa conversa de hoje. O seu maior erro na tentativa de superar o medo de falar em público é justamente você tentar eliminar o medo, querer não ter medo. Trago verdades para você. Você não consegue controlar e nem eliminar o seu medo. Eu já faço algumas revelações bombásticas aqui nos inícios dos nossos vídeos, porque a gente já faz um filtro, né? Tem gente que olha, me vê falando isso e fala: "Ah, essa fã não sabe de nada", e já desiste. Uma pena, porque nós temos muito o que conversar aqui. Então, se você achou estranho isso que eu falei, mas você quer entender como que você pode trabalhar para eliminar o medo de falar em público sem eliminar o medo? Parece uma coisa paradoxal? Fica aqui comigo que eu vou te explicar. Se você já gostou desse tema, se o medo de falar em público é algo que está presente na sua vida, coloque aqui nos comentários. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Camila Loyola, eu sou fonoaudióloga e trabalho com a voz, com a comunicação, com a oratória, com essas ferramentas todas que nós podemos utilizar para a gente se desenvolver melhor. Então se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber as notificações e vem comigo para o vídeo. O medo é uma emoção. É uma emoção primária, natural. Se os nossos antepassados não tivessem medo, não tivessem tido medo, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Isso é importante para a nossa sobrevivência. E emoção a gente não controla. Às vezes a gente fala, né, controla essa emoção, mas não tem como acontecer. A emoção, ela vem. É como se fosse uma visita. Eu escutei isso de alguém, acho que foi uma psicóloga que falou que a emoção é como se fosse uma visita. Ela chega e vai embora, e você que vai escolher o que você faz com ela. Já entendeu onde eu quero chegar? Nós precisamos saber gerenciar o nosso medo. Porque se a pessoa ela só fica buscando não ter medo, eu tenho medo de me expor diante das pessoas, eu não quero mais sentir isso, eu não quero ter que passar por isso, aí essa pessoa começa a querer evitar o medo. E aí ela literalmente vai evitar, porque ela vai começar a evitar as situações que desencadeiam esse medo de falar em público. Então, são justamente as situações de exposição. A pessoa começa a não ir em festas, a não ir em convenções, em congressos, porque ela tem uma remota possibilidade, assim, de alguém chamar ela para falar lá em cima, então nem vou. E aí a coisa vai ficando mais séria, porque, por exemplo, ela vai procurar um emprego, e aí só a possibilidade de estar lá, por exemplo, numa dinâmica de grupo, que a gente sabe que não é uma situação tão confortável, mas só de imaginar que ela vai ter que abrir a boca, se apresentar diante de pessoas, nem vou tentar essa vaga. Nem vou tentar essa vaga aqui porque eu sei que vai ter uma entrevista e eu vou ficar nervoso na hora. Não vou no casamento da fulana porque eu sei que os meus tios, meus primos, o pessoal vai querer saber de como é que tá na faculdade e eu não quero ter que falar com as pessoas. Não vou nem fazer faculdade porque eu sei que vai ter que fazer muito seminário e eu não vou ter condição de me expor fazendo uma apresentação. Tá vendo como que a coisa começa a crescer? Camila, mas um vídeo só pra você falar do óbvio, eu sei que eu faço isso, você não precisava falar isso pra mim. Precisava sim, porque muitas vezes essas decisões que você está tomando aí, de não ir nos lugares, de não ir atrás daquela vaga de emprego, de não fazer um curso, de não aprender uma outra língua, essas decisões elas podem estar sendo levadas pelo seu medo e você não está percebendo. Então, é pior ainda. Não é uma coisa assim, eu não vou fazer aquele curso de inglês, não vou fazer não porque eu não quero. Não, você não vai fazer porque você está com medo de abrir a boca e tentar falar inglês na frente das pessoas e você errar e as pessoas rirem de você, as pessoas te julgarem, as pessoas te avaliarem. E evitando essas situações todas, você está perdendo a oportunidade de você se aprimorar, de você compreender o que de fato você tem de fragilidade na sua comunicação. Você está perdendo um espaço para você treinar, para você se aprimorar, para você se reforçar positivamente ali na sua fala. Entenda uma coisa, o problema não é o medo, é o que você faz quando o medo vem. Camila, mas você não tá entendendo. O meu medo é uma coisa assim, desesperadora. Eu fico vermelha, eu começo a tremer, a minha mão sua, parece que eu vou morrer. É uma situação assim, de tortura pra mim. Eu sei.
pode acontecer isso mesmo. O medo ele pode ser tão grande que ele pode se transformar numa fobia. E claro, a gente tem que olhar para isso também, isso está no campo da saúde mental. Pode ser que você precise de uma ajuda para poder superar isso, uma ajuda profissional, mas com as ferramentas que você tem hoje, você vai trabalhar esse teu medo de falar em público. E o primeiro ponto que eu gostaria que você pensasse a respeito é na possibilidade de você usar o medo em seu benefício. Como que isso pode ser possível? Vou te contar. Ficar nervoso diante de uma situação de exposição em público é normal. É natural, acontece com todo mundo. Se você perguntar para a Oprah, ela vai te falar que ela tinha altas ansiedades assim antes de começar a se apresentar, antes de dar uma daquelas incríveis entrevistas que ela dava na TV. Então, quando eu digo para você aprender a trabalhar o medo em seu benefício, é você transformar esse nervosismo que a gente fica mesmo antes da situação de apresentação em algo que te impulsiona e não numa coisa que te paralisa, que te trava. Fácil, né, Camila, você falar isso? Você acha que eu não pensei nisso antes? Sim, eu acho que você pensou nisso antes, mas é preciso você se convencer disso, não é só falar assim, ah, legal, nervosismo, todo mundo fica nervoso, tá tudo certo. Não, acredita de fato nisso. Porque às vezes a gente acha que só com a gente que é desse jeito, sabe? Que as outras pessoas que falam bem, elas nasceram daquele jeito. Olha só, fulana fala de um jeito que parece que ela não precisa se preparar, sai naturalmente, por que que eu não consigo? E aí a gente já começa a se comparar. E não, a gente precisa entender e mudar um pouco esse quadro. Cultive pensamentos mais positivos sobre você enquanto orador e sobre essa situação. Então assim, se você tá nervoso, em vez de você falar, ah, eu tô super nervosa, vai dar tudo errado. Não, tô percebendo que eu tô nervosa. Tá dando aquele frio na barriga, tô com medo. Não tenho o que fazer, a emoção veio. Mas olha, isso é um indicativo de que essa situação é legal pra mim. É um negócio que eu tenho prazer e que eu tenho desejo. É algo que eu me preparei, que pode ser legal pra mim eu estar aqui me expondo, não é qualquer coisa. Então, quando a gente vira esse jogo e começa a encarar a situação de comunicação como uma oportunidade, não como uma tortura, as coisas ficam mais fáceis. E quando eu falo pra gente cultivar pensamentos positivos, não é aquela positividade tóxica, que eu até já fiz vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu esse conteúdo, vou deixar aqui pra você, mas é realmente você não hipervalorizar o negativo, o insucesso, porque geralmente quem tem medo de falar em público, quem tem essa insegurança, faz isso. Valoriza muito tudo que ela faz de errado na comunicação. E aí ela começa a lembrar com assim uma clareza de ideias e de pensamentos, aquele dia que ela pagou um mico, aquela coisa que ela fez de errado, aquela apresentação que ela gaguejou, que ela não se deu bem, e os acertos, o que ela fez bem, o que as pessoas elogiaram. Ah, minha filha, você não fez mais do que a sua obrigação, a parte para outra. Outro tipo de pensamento muito negativo que nós temos é quando nós antecipamos um fracasso que nem aconteceu. A gente vai falando, nossa, mês que vem, porque não é só amanhã, né? É mês que vem, daqui 2 meses, eu vou me apresentar. E aí, se eu tropeçar? E se eu falar alguma bobagem? E se eu errar? E se me der branco? Ô, meu filho, você abriu a bola de cristal aí? Você tá vendo tudo isso no teu futuro? Well, the crystal ball says that would be very boring. Não, a situação de comunicação que você vai viver, ela é inédita. Não carregue erros do seu passado nessa apresentação e nessa exposição que ainda nem aconteceu. Para de fazer isso com você. Cultive o que você tem de bom. A mesma energia que você gasta hipervalorizando o que é de negativo, você pode valorizar o que você tem de positivo. Então, faça isso agora. E comece a se expor gradualmente ao seu medo. Nós não conseguimos gerenciar um medo se a gente não viver aquele medo. Imagina que você tem medo de andar de avião. Você nunca vai saber se você vai sair vivo do outro lado no final da viagem, se você não entrar no bendito do avião. Então comece a se expor a esse seu medo de falar em público. Não precisa do dia para a noite você querer falar para milhões, mas você pode começar a falar com pessoas próximas, começar a se expor, dar mais a sua opinião em reuniões de família, em reuniões de trabalho, fazer uma pergunta, de repente, você que entra mudo, sai calado, se você fizer uma pergunta interessante, inteligente, já pode ser uma forma
de você ser ouvido, você ser ouvida no seu emprego, na sua carreira. Então, você precisa começar a aparecer mais, aos pouquinhos, para você dar pequenas comprovações para o seu cérebro de que essa exposição não é uma coisa que vai acabar com a sua vida, né? Você vai deixando esse monstro menor à medida em que você o encara. E para de se importar tanto em acertar. A gente não vai acertar tudo, não adianta. Eu, como uma perfeccionista desde pititica, eu tive que aprender, e ainda tenho que aprender, que a perfeição não existe. Então eu tô aqui nesse vídeo de hoje, inclusive, já errei um monte, não sei o quanto dos erros eu vou deixar na edição, o quanto eu vou tirar, mas hoje em dia eu me vejo mais disponível, eu me permito, eu aceito mais o meu erro. E é isso que eu recomendo a você, porque quando a gente não aceita, a gente fica tão duro com a gente e todo mundo erra, é natural, isso não é um problema. Quem tá te assistindo não tá lá com um caderninho e fala, agora ela errou, agora ela falou uma palavra errada, agora ela se corrigiu. Não tem isso. E se tiver, o problema é dela, não é seu. O importante é que você passe o seu conteúdo, que você passe a convicção daquilo que você diz, que você tenha conexão com as pessoas através da mensagem que você deseja transmitir, seja qual for o contexto. E por fim, prepare-se. Não adianta nada eu estar aqui falando para você encarar a situação, para você olhar para o seu medo e aí você deixar por conta do universo, né? E não fazer nada para que isso mude, para que você entre com ferramentas melhores nessa situação de comunicação. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala justamente sobre isso, sobre como você pode se preparar adequadamente para você diminuir esse grau de ansiedade, os níveis aí do seu nervosismo ao falar em público. Vou deixar aqui para você também, porque lá tem passo a passo muitas dicas para você. Tudo isso vai te ajudar a entender que esse medo, ele é mais comum do que você pensa. E quando você entende que ele existe, você consegue inclusive reduzir. E principalmente quando você muda essa mentalidade, você começa a perceber que as experiências de expor diante de pessoas, de estar com pessoas, de expor a sua mensagem, de falar diante das pessoas, isso começa a ficar mais normalizado, fica mais tranquilo para você. Então pode até ser que você entre com um pouquinho de medo, mas você entende que esse friozinho na barriga é natural e que também a situação de comunicação é natural e pode ser uma boa oportunidade para você. Falar em público é sim um ato de coragem. A gente se expõe diante de pessoas, nós estamos também expondo as nossas fragilidades, a nossa vulnerabilidade, mas coragem não é o oposto do medo. Se eu não tenho medo de nada, eu não preciso de coragem. A coragem só existe porque nós entendemos as nossas inseguranças e mesmo com medo, a gente vai. Já pensou se você tivesse desistido de andar na primeira queda? Então abraça sua insegurança, seus medos, suas possibilidades de falha, abraça isso com coragem e vai. Se expõe. Vai valer muito a pena, depois volta aqui para me dizer o que você achou. Eu espero que esse vídeo tenha te motivado, tenha te dado um puxão de orelha aí com amor, se esse é o caso, se você estava precisando. Divulgue para as pessoas que você conhece, pessoas que têm essa dificuldade e que você tenha percebido aí que estão evitando as situações de exposição em público. Vamos virar essa chave de uma vez por todas. Deixa aqui os seus comentários sobre como esse conteúdo ficou para você e nós nos vemos aqui para uma próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Disse. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!